Ouça bem o que eu vou dizer a você agora, isso é muito sério e leva para a vida. Quando nós fazemos planos, quando temos projetos, normalmente fazemos alguns planos e queremos fazer em um certo período de tempo. Às vezes nos dedicamos, corremos atrás, nos esforçamos e esquecemos do principal, de apresentar esse projeto a Deus, de pedir permissão a Deus para vivermos aquilo que tem no nosso coração. Sabe, a palavra de Deus diz que os planos são do homem, mas a última palavra quem dá é Deus. E às vezes não entendemos por que não aconteceu, por que não deu certo. Talvez é o momento de avaliar, parar para pensar e ver se realmente apresentamos a Deus, se é o que Deus tem para nós. E às vezes nos frustramos, não imaginamos que o Senhor ele nos diz na sua palavra que o que Deus tem para mim e para você, os teus olhos não viram, o ouvido não ouviu, não subiu ao teu coração. Que os planos de Deus são maiores e melhores. Às vezes nos entristecemos só porque o nosso plano deu errado, porque aquele projeto tão sonhado não aconteceu. Precisamos entender que Deus é a nossa prioridade, que nada acontece sem a sua permissão. É a palavra dele que diz que não cai nenhuma folha sequer de uma árvore sem a permissão de Deus. E como nós nos atrevemos a querer fazer algo sem apresentar a Deus? Como nós podemos achar que temos poder de fazer algo sem a vontade, sem a permissão de Deus? Aí você diz assim, irmã, eu já fiz tantas coisas sem apresentar a Deus e deu certo. Não significa que não foi Deus que aprovou. Não, tudo acontece com a permissão de Deus. E às vezes você diz, nossa, eu orei, eu apresentei ao Senhor, fiz propósito e não aconteceu. Será que era isso que Deus queria para você? O que Deus tem para você é o melhor. E não se entristeça se não aconteceu do jeito que você queria, no tempo que você queria. Ninguém pode frustrar os planos do Senhor para a tua vida. Às vezes nos dedicamos demais em lugares errados, em momentos errados. Às vezes você só precisa de algumas horas, alguns momentos em oração, clamando a Deus, e Deus começa a resolver, Deus começa a colocar tudo em ordem. Não é com a força do nosso braço, não é com a nossa sabedoria, é com a tua fé. Apresenta tudo a Deus, pede permissão a Ele para você viver os teus sonhos, para você viver os teus projetos, para Deus abençoar, para Deus te dar livramento se não for da sua vontade, porque o Senhor é aquele que conhece o teu passado, o teu presente e preparou o teu futuro. Ele conhece o que está por vir. Você não ouve o que Ele ouve, você não vê o que Ele vê. E assim nós só nos frustramos em querer viver a nossa vontade, em querer viver o tempo que achamos que temos poder de fazer acontecer. É no tempo de Deus, é na permissão de Deus. Aí é nesse momento que paramos para lembrar. Quantas vezes eu fiz projetos e não orei ao Senhor para saber se era isso que Ele queria para mim. E não aconteceu e eu só me entristeci. Quantas vezes eu tive sonhos e quis que acontecesse. Será que eram os sonhos que Deus tem para mim? O que Deus tem para você é o melhor, nunca esqueça disso. É aquilo que os teus olhos jamais viram, os teus ouvidos jamais ouviram e o teu coração jamais sentiu. É o que Deus tem para você.